Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Neto e hoje vamos falar sobre composição do solo. Espero que vocês estejam aproveitando muito bem as aulas, né, estudando bastante. E como a gente passou no cronograma já de execução, né, nós vamos ver pequenas partes para a gente entender um pouco sobre o solo, sua formação, composição, estrutura, né, para propriamente dizer a gente chegar na parte de sistemas agroecológicos, né, que aí é um base completo, né. Então hoje nós vamos falar sobre composição do solo. O que é composição do solo? Como funciona e tudo mais, tá bom? Bem, na última aula, no último slide, eu passei essa figura que mostra o sistema trifásico do solo, né? Como que ele é dividido, na parte sólida, líquida e gasosa. Na parte sólida a gente tem a formação de mais de 50% junto com os minerais e matéria orgânica, né? A parte líquida, que é a composição de água mais a solução de solo, e a parte gasosa, que é com ar, né? Bem, na composição sólida do solo, né? É na composição do solo, a gente está na parte sólida. O que é essa composição sólida? É orgânicos e inorgânicos, né? Orgânico, pessoal, que pode ser dividido, ele pode sofrer uma divisão e separar em minerais que não podem ser divididos. Esses são os inorgânicos, né? Nesses compostos orgânicos e inorgânicos, nós temos os macro e micronutrientes que a planta necessita, né, de diferentes quantidades. Areia, silt e argila, com a composição que a gente vai falar um pouco mais. Matéria orgânica, matéria oriunda do interpeso e formação do solo, tá bom? A parte líquida é a solução do solo com a mistura da água, né? A parte água mais parte solo misturada. A parte gasosa é a quantidade de gases que a gente tem no solo, né, como hidrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio e por aí vai, tá bom? O que são os componentes minerais? É a parte inorgânica, né, que eu já falei já que não se divide, na parte sólida do solo, né? E ela vai depender, pessoal, do tamanho das partículas, que é muito variado, né? Chega de 2 milímetros a 0,002 milímetros o tamanho dessas partículas, tá? Os minerais, eles têm origem do quê? Da decomposição da matéria orgânica ou através da interperismo das rochas. Um exemplo, né? Você tem uma rocha sedimentar calcárica, né? Então, quando ela vai decompondo, com os fatores de interperismo, você vai chegar na parte inorgânica, que é o que? O cálcio, né? Então, o cálcio não pode ser dividido naturalmente. Então, aquele é a parte inorgânica absorvida pela planta. Então, dentro dessa composição de divisão dos minerais, a gente tem os minerais primários, são quartzo, apatita, micas, calcário, biotitas, etc. E os minerais secundários, colimita, lusita, monteronita e vermiculita. E a fração argila, que é a partícula inferior do tamanho de 0,002 milímetros. Então é muito microscópico, é muito pequeno. Então, como que a gente saber a quantidade de silt, argila, areia que a gente tem no solo? E matéria orgânica, né? Tem muitas práticas, pessoal, tem muitas formas de descobrir, mas existe uma bem prática mesmo, que ela utiliza a escala de Anderberg, né? Como que funciona isso? A gente sabe que o tamanho da argila corresponde ao diâmetro de 0,002 milímetros. Inferior a isso tudo é argila, correto? Beleza. O silt, o tamanho dele é de 0,02 a 0,02 milímetros, correto? Beleza. E a areia fina de 0,02 a 0,2 milímetros e a areia grossa de 0,2 a 2 milímetros. Bom, a gente sabendo isso, o que a gente faz? Tem um método que a gente usa peneiras com dimensões chamadas mesh, né? Mesh é assim, cada polegada, uma peneira de 100 meshes, né? Em uma polegada ela tem 100 furinhos, correto? Então a gente utiliza essas peneiras com as dimensões correspondentes ao tamanho de cada estrutura do solo aqui, no caso da areia, do silt e da argila. Só que a gente não divide em areia grossa ou fina, a gente só divide em areia. Então a gente pega a dimensão de 0,02 a 2 milímetros, porque nessa dimensão você pega toda a areia presente na amostra. Então a gente pega uma peneira com a quantidade de silt, né, o tamanho do silt, que é de 0,02 a 0,02 milímetros, e embaixo a gente pega uma que não deixa passar nada, né? Ou se quiser também fazer, mas não precisa, vou mostrar para vocês, que a gente pegaria
de 0,002 milímetros, que é a partícula da argila, tá? Então, como que a gente faz isso usando a escala de Enderberg? Vou mostrar para vocês aqui, essa que vocês estão vendo, essa figura, essa escala, né? Então, o solo que tem de 0 a 15% de argila, ele é arenoso. De 15 a 25 ou a 35 é uma estrutura média. De 35 a 60 é considerado argiloso, de 60 a 100 muito argiloso, né? Então, só com 100% de argila é argila pura. Então, eu vou fazer um exemplo hipotético para vocês de como é feito isso. Então, um exemplo hipotético, eu vou coletar 100 gramas de solo em uma área qualquer, né? Aí eu separo galhos, pedras, folhas secas da amostra, formo a estrutura de peneiro com as dimensões que eu falei para vocês de areia, silt, né? E argila. E embaixo, né, dessa aí, igual eu falei, não precisa fazer essa de argila, mas se você quiser tem como fazer. Você coloca uma estrutura que não deixa passar nada, correto? Então você faz uma solução de água com o solo, né, do solo da amostra coletada, e coloca sobre essas peneiras e deixa, né, filtrar. Aí vai filtrar, vai escorrer a água, e vai ficando separado a areia, né, o silt e embaixo toda a argila. Então a partir de um tempo você faz o que? Você pega essa areia, coloca, põe para secar, né, e pega o silt, põe para secar e pesa. Aí a partir da pesagem, né, desse resultado hipotético, eu achei 35 gramas de areia e 20 gramas de silt. Então, se é 100 gramas de amostra, eu achei 35 gramas de areia e 20 de silt, a gente tem 45 gramas de argila, correto? Então, a partir disso, a gente pode presumir que existe o quê? 35% de areia nesse solo, 20% de silt nesse solo e 45% de argila nesse solo, né? Então, pela escala de Enderberg, a gente mostra aqui que esse solo é considerado o quê? Ele está entre 35% e 60%, né? Então, 45%. Ele é um solo considerado argiloso, entendeu, pessoal? Esse é o jeito mais básico de você descobrir a quantidade de areia, silt e argila no seu solo para classificar em qual categoria que ele está, tá bom? Bem, vamos falar agora sobre os outros componentes, componente orgânico, né? A matéria orgânica, o que ela é? A matéria orgânica, com MO, para abreviar, pode ter sua origem de formação tanto de resíduos de origem animal ou vegetal, a qual são depositados sobre o solo ao longo do tempo, devido à morte, excremento ou processos fisiológicos naturais, como queda de folhas, né? Esses excrementos, pessoal, são fezes e urinas, né, que vão acumulando ali no solo. E a partir disso, depositados sobre o solo, inicia-se o processo de decomposição da parte orgânica, né, que é a parte divisível, para a parte inorgânica, a parte não divisível. Esse fenômeno é chamado de mineralização. O que é isso, mineralização? É quando a matéria orgânica ela vai decompondo a chegar à parte inorgânica. Esse processo chama mineralização, formação de minerais. A velocidade que esse processo de decomposição vai ocorrer irá depender das condições do solo, né, das condições ambientais e também das condições da microfauna do solo, ou micro-organismos decompositores. O que isso significa? Solos que têm chuvas regulares, a decomposição são mais aceleradas, né? O solo mais que tem capacidade de ter infiltração, mais porosidade também, acontece a decomposição de uma forma mais acelerada. Diferentes solos mais argilosos, que a decomposição é mais demorada, certo? E em regiões que não chove regularmente, também a decomposição é mais demorada. E micro-organismos, como fungos, né, minhocas, bactérias, podem acelerar ou não a decomposição dessa matéria orgânica. Até alguns insetos também. Para vocês terem uma noção, em uma composteira comum, que é um tipo de decomposição anaeróbica, não existe a presença de oxigênio, ou se existe muito pouca, né, que você tem os micro-organismos anaeróbicos, a temperatura interna pode chegar a mais de 100 graus. Então, quando a gente vai fazer uma composteira, a gente coloca um metal para ver como está a temperatura interna, né, se está muito quente, não muito quente, para ver se está tendo ou não. A presença de calor significa realmente que está tendo sucesso na decomposição, tá? Então, qual que é a vantagem da matéria orgânica? Aqui a gente está vendo o horizonte O que a gente viu na última aula, né? É o horizonte que tem a decomposição da matéria orgânica sobre a posição, né? Sobre o solo. É a principal fonte de retenção de macro e micronutrientes no solo, né? Além de aumentar a capacidade de água, permitir a CTC, que é a capacidade de troca de ion, que é muito importante, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, que é a capacidade da solução de água
trair esses nutrientes e passar para a planta, né? Você tem a troca de cátions, né? E outra coisa muito importante, que a matéria orgânica, ela regula a temperatura, né, do solo, deixando uma temperatura mais estável para a planta não sofrer muito com os raios solares, correto? Então, dentro da matéria orgânica, a gente tem os humus, né, e tem as turfas. A gente vai falar sobre os dois. O que é o humus? É a fração relativa e resistente da matéria orgânica. Compostos orgânicos, geralmente marrom escuro, a preta, formado pelo escuro, né? A preta, formado pela decomposição biológica dos resíduos orgânicos. Normalmente, ela constitui a principal fração orgânica do solo. Então, o humus, ele pode ser considerado a maior fração, né, de percentagem de composição da matéria orgânica. Mas é o seguinte, só fiquem atentos. Todo humus é matéria orgânica, mas nem toda matéria orgânica é humus, né? Então, no caso, a gente tem as turfas. Então, o humus ele é originado sobre condições aeróbicas, sobre a presença de oxigênio, né? Geralmente, a grande produtora de humus é as minhocas, né? Que são os humus, no caso, seriam as fezes das minhocas, que alimenta a parte orgânica e vai produzindo os humus. Muito caro, pessoal. O humus hoje, quando você compra para jardinagem e tudo mais, é muito caro. Por quê? Porque ele é uma matéria orgânica de muita qualidade e fertilidade, tá bom? E você tem a turfa. O que é a turfa? É um material orgânico não decomposto ou apenas ligeiramente alterado, acumulado meio anaeróbico, ocorre em solos orgânicos, né? Mas também, pessoal, a turfa, ele é originado de condições anaeróbicas, né? Sem a presença de oxigênio. A turfa, então, pode ser obtida naturalmente, às vezes nos vales de decomposições, né? Que são solos orgânicos, de matéria orgânica, ou artificialmente, através de composteiras, né, produzida a partir da fermentação anaeróbica por fungos e bactérias de matéria de origem vegetal ou animal. Então, agora a gente vai passar um pouco sobre os componentes líquidos do solo. A gente falou sobre o componente mineral, o componente sólido, né, que é a matéria orgânica, e o minerais, matéria orgânica, vai falar sobre a questão líquida do solo. O que é o componente líquido do solo? Ele é originado pela solução resultante da mistura de água na parte sólida do solo. O que é essa parte sólida do solo? Que é a matéria orgânica e a parte mineral. O solo, pessoal, é onde fica armazenado a água de que as plantas não necessitam para suas atividades fisiológicas. O que são essas atividades fisiológicas? É a produção de fotossimilados. Então, o que acontece? Você tem as folhas, né, que são a parte verde, né, toda a parte verde, na verdade, produz fotossíntese, mas principalmente a folha, que é considerada a parte fonte, né? Então, a parte fonte, o que? Ela produz os fotossimilados, que são o quê? São os produtos originados dos processos fotoquímicos, como os amidos, né? Me desculpa, pessoal. Gente, me fugiu o nome aqui, vou lembrar para vocês. Que é os produtos da fotossíntese, que são... Deixa eu lembrar, pessoal, vou me fugir mesmo, desculpa, mas vou lembrar para falar para vocês. Mas enfim, então você tem a raiz que puxa, né, a água com uma solução de micronutrientes. Essa água ela é transportada pelos vasos condutores da planta, né, que é o xilema, e vai até a folha. A folha, então, produz, através dos processos fotoquímicos, produz os produtos, e esses produtos vão para toda a planta através do floema. Desculpa. Então, essas seivas produzidas pela planta, desculpa, eu lembrei, são os açúcares, tá bom? Açúcares, os fotossimilados. Achei que tinha um nome mais específico, não estou recordando, mas acho que não tem não, tá? Então, essa é a importância da parte líquida do solo. Então, o solo onde fica armazenada a água, correto? Mas assim, será que toda a água está disponível para a planta? Não, pessoal, não é. A gente tem a parte da água que fica aderida à partícula da argila, a partícula do solo. Essa água é muito difícil de ser liberada para a planta, né? Então, qual que é a água que a planta ela consegue absorver? Ela consegue absorver aquela água que está entre as partículas do solo, né? A gente vai falar mais para frente sobre a parte de aeração, né? Então, você tem a importância da aeração do solo, porque nessa aeração desses canais você tem o caminho das águas, né, por entre as partículas, e a raiz consegue absorver essa.
E essa água que sobra, pessoal, ela é resultante do que sobrou, do que não foi evaporado para a atmosfera, nem o que percolou para os lençóis freáticos, mas é aquilo que a gente fala equilíbrio hídrico, né? Aquilo que está disponível, né? Então, nela você consegue, na solução de água, encontrar vários íons e cátions, né? Que ficam ali suspensos. E a grande maioria deles, né? São absorvíveis pelas plantas. Outros não, mas ficam ali também dispostos, né? Então, a gente vai falar agora um pouco sobre a relação da solução solo versus plantas, né? De plantas. A quantidade de água no solo pode ser influenciada por inúmeros fatores, né? Desde a época do ano que pode aumentar ou diminuir a evaporação da água, como a época do ano, presença de plantas no solo, relevo e organismos no solo. O que isso significa, pessoal? Determinadas épocas do ano a gente não tem chuva, né? Então nesse período que não tem chuva, logicamente a quantidade de água no solo vai diminuir. Diferente do período chuvoso que você vai ter uma quantidade maior de água no solo. O relevo, regiões mais íngremes, né? Mais, vamos dizer assim, um terreno mais acidentado, mais com vales, né? Morros, você tem um escoamento maior da água. Então, na parte mais alta, você vai ter menor quantidade de água do que na região mais básica, né? E de organismos vivos. Ah, mas, professor, como que esses organismos vivos ele altera ou permite a quantidade de solução na água? Porque assim, pessoal, quando você tem um solo muito compactado, você tem menos quantidade de ar no solo e, consequentemente, você vai ter o que? Menor permeabilidade da água no solo e menor aeração dessa água, permeabilidade dessa água no solo. Então, organismos como insetos, minhocas, né, elas fazem caminhos por entre esse solo, até raízes de planta mesmo fazem isso. Elas quebram a estrutura mais compactada do solo e permitem a entrada de água e de ar. Entenderam? Então, a absorção dos nutrientes do solo pela planta está diretamente proporcional à quantidade de água disponível para a planta, ou seja, a disponibilidade correta de água no solo, disponibilizar a absorção de todos os nutrientes minerais para a planta. O que isso significa? Bem, pessoal, vejam bem. Então, eu estou falando que a absorção dos nutrientes do solo pela planta está diretamente proporcional à quantidade de água disponível. Mas não quer dizer que quanto mais água, mais nutriente a planta vai absorver, não. Pelo contrário. Se a água não tem planta, ela não tem a solução com os micro e macronutrientes. Então, a raiz vai ter dificuldade de absorver esses nutrientes. Correto? Então mas professor, como que eu faço então para saber quantidade de água? Existe estudo, pessoal, de irrigação e drenagem que você consegue estabelecer a quantidade de água para cada cultura, tá? Mas a disponibilidade de água é essencial para absorver, né? Para que a planta absorva pelas raízes, né? Pelos sistemas fisiológicos dela, para que leve até as folhas, que são as fontes, né, produtoras dos fotoassimilados, através da fotossíntese, né? Nas folhas, né? Produz os fotoassimilados para que a planta utilize, né? Então, aí que está a essência da parte líquida do solo, tá bom? Agora a gente vai entrar um pouco na parte gasosa do solo, né? Que é basicamente o ar encontrado no solo, através de macro e microporos no solo, que é permitida a troca de gases do solo versus raiz das plantas versus atmosfera. Então, você tem que imaginar que existe uma relação do ar que tem na atmosfera com o ar que tem no solo, com o ar que a planta vai utilizar, né, para fazer as trocas gasosas, oxigênio, gás carbônico, enfim. Então, é um ciclo muito grande que existe ali, pessoal. E a gente já falou já que a importância da parte gasosa do solo também tem muito a ver com a disponibilidade da água e, consecutivamente, a solução de nutrientes para a planta absorver, tá bom? Então, à medida que a gente aprofunda o perfil do solo, no solo tem-se maior concentração de gás carbônico, maior concentração de dióxido de carbono, maior concentração de água, menor quantidade de oxigênio e a quantidade de nitrogênio, N2, não é alterada, tá bom? Ela se mantém igual em qualquer dimensão. Solos compactados possuem menor quantidade de ar,
que dificulta a entrada de água, trocas gasosas e crescimento das raízes das plantas. Foi aquilo que a gente já falou um pouco, tá? E os macro micro-organismos, como minhoca, fungo, inseto, que também já foi falado, né, ajudam a manter o aumento dos macros e micros poros do solo, facilitando a troca gasosa. Então, pessoal, foi isso, né? Espero que vocês tenham entendido, aprendido. É muita coisa, muita informação para a gente falar, né? Às vezes eu acabo me atrapalhando um pouco em manter as informações numa linha para vocês entenderem, né? Mas eu espero que vocês tenham aprendido, não fiquem com dúvida, tá? Qualquer coisa podem me perguntar. Vocês têm um canal, né, de WhatsApp, e-mail que eu disponibilizei para vocês e no fórum permanente, tá bom? Um grande abraço, um beijo para todos e até a próxima aula, tá bom? Tchau!